Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 541. Maldito pirralho, Darren. Kaido cerrou os dentes e rosnou, seu rosto ficando vermelho de raiva enquanto o hálito quente saía de suas narinas, transformando-se em 2 jatos de fumaça branca. Esse era um segredo que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Além de Arber, em quem ele mais confiava, nem mesmo Queen sabia sobre esta caverna escondida. E não foi por nenhuma razão complicada, foi simplesmente muito humilhante. Seu próprio sangue, Yamato, que deveria ter se tornado um pirata poderoso e livre, na verdade disse que o homem que ela mais admirava não era seu velho, mas o maldito fuzileiro naval. A pior parte era que se Yamato admirasse algum outro fuzileiro naval, Kaido ainda conseguiria suportar isso. Garp, Zephyr, esses homens dominaram os mares em seu auge e ganharam o título de lendas. Se Yamato os admirasse, Kaido poderia aceitar. Garp, aclamado como o fuzileiro mais forte, certa vez uniu forças com Roger para acabar com as ambições do Capitão Rocks. Embora fossem inimigos, Kaido ainda respeitava a força e o espírito de Garp. Quanto a Zephyr dos Punhos Negros que lutou através dos mares com o armamento aqui rivalizando com o de Garp, não havia como questionar sua força. Além disso, os inúmeros elites e monstros que Zephyr treinou ao longo dos anos fizeram com que Kaido se mostrasse relutantemente respeitoso, mesmo que ele não demonstrasse isso superficialmente. Sengoku, embora seu histórico de batalha fosse um tanto medíocre e sua força não tão impressionante quanto a de Garp ou Zephyr, ainda era um almirante da marinha da mesma época, e provavelmente o próximo almirante da frota. Kaido mal conseguia aceitar isso. Mas Yamato, sua própria filha de todas as pessoas. Ela escolheu idolatrar aquele pirralho astuto e desprezível, Darren. A fúria de Kaido explodiu instantaneamente. Que piada! Aquele pequeno bastardo havia arruinado seus planos repetidas vezes, forçado a destruição da base original dos Piratas das Feras e ainda teve a audácia de visitar o país de Wano de vez em quando. Multar. Mas agora ele estava convocando outros para causar problemas e desafiá-lo? Que diabos foi isso? Este era o país de Wano. Este era o território de Kaido das Feras, não o quintal de Rogers Darren ou seu campo de treinamento particular. Não posso deixar Yamato continuar assim. Kaido olhou para as paredes cobertas de jornais, telas e fotos, seus punhos se fechando mais forte enquanto ele avançava cada vez mais para o fundo da caverna. Depois de percorrer vários corredores, Kaido finalmente chegou ao fundo da caverna sob os olhares aterrorizados e respeitosos de uma dúzia de membros dos Piratas das Feras. Ele parou em frente a uma cela protegida por barras de ferro. As lamparinas a óleo penduradas nas paredes lançavam uma luz fraca e bruxuleante, mal conseguindo manter a escuridão afastada. Antes que Kaido pudesse chegar perto, uma voz infantil, tentando ao máximo soar profunda e madura, ecoou das profundezas da cela. Piratas malignos, vocês estão todos presos. O quê? Você nem sabe o meu nome? Que ridículo! Escute aqui, seu pirata idiota. Eu sou um vice-almirante do quartel-general da Marinha, o mundialmente renomado Rei do Mar do Norte. É isso mesmo. Eu sou o belo, poderoso e famoso monstro do quartel-general da Marinha, o matador de lendas, o herdeiro dos 3 pilares, o rei sem coroa do Mar do Norte e o futuro almirante voador. O poder é minha escada e mulheres bonitas são minha paixão. Eu sou Rogers Darren. Ouvindo aquela voz feroz, mas adoravelmente feroz, o rosto de Kaido escureceu até ficar tão preto quanto o fundo de uma panela. Suas feições se contorceram ainda mais de raiva. Os 2 membros dos Piratas das Feras que estavam de guarda ao lado dele não ousavam respirar, cabeças baixas, tremendo contra a parede sem fazer barulho. Eles nem precisavam olhar, sabiam que a expressão de Kaido-sama era absolutamente assustadora naquele momento. Como Yamato tem passado esses últimos dias? Kaido reprimiu sua raiva e perguntou. Os 2 piratas trocaram olhares e disseram trêmulos. Relatando a Kaido-sama, a jovem mestra tem estado bem de saúde nos últimos dias, mas às vezes fica entediada, então nos pede para jogar com ela. Jogar? Kaido estreitou os olhos, uma repentina premonição ruim passou por sua mente, e perguntou friamente. Que tipo de jogos? Naquele momento, um dos piratas que parecia um pouco mais astuto falou rapidamente. Na verdade, é só uma brincadeira de casinha. Begô está lá dentro brincando com o jovem mestre agora. Kaido refletiu por um momento. Abrir a porta. Os 2 não ousaram recusar e abriram apressadamente a porta da cela. Kaido abaixou a cabeça e entrou. Aquela voz infantil surgiu novamente, ficando mais clara à medida que ele se aproximava. Ha. Então este é o país de Wano. O coração de Kaido disparou e ele inconscientemente acelerou o passo. Ele dobrou uma esquina e a cena à sua frente de repente se abriu. No entanto, o que viu quase o fez desmaiar, e ele quase cuspiu um bocado de sangue. Lá estava uma pequena figura com seus delicados pés brancos em cima de um pirata, mãos na cintura, rindo triunfantemente. Você viu meu poder? Era uma garotinha que parecia ter cerca de 3 anos com cabelos curtos, de cor degradê, que mudavam de branco na raiz para verde e depois para azul nas pontas. 2 chifres de diabo carmesim saíam de seus cabelos brancos, fazendo-a parecer incrivelmente adorável. Naquele momento, a menina, vestida com um kimono branco, uma saia longa vermelha e uma corda amarrada na cintura, apontava para o pirata sob seus pés e ria alegremente. Ela usava uma máscara de papel recortada de jornal, e o rosto na máscara era inconfundivelmente o de Darren, bonito, com feições marcantes. O pirata que estava sendo pisoteado fingia gritar de dor e implorar por misericórdia. Ele também usava uma máscara grosseira. O rosto da máscara não era outro senão o próprio Kaido. O rosto de Kaido ficou vermelho brilhante em um instante, tão vermelho quanto o fígado de porco, as veias saltando em sua testa como se estivessem prestes a estourar. Suas mãos ásperas inconscientemente agarraram o canabo com força, tremendo incontrolavelmente. Ha.
Naquele momento Darem olhou para Kaido sob seus pés e disse alegremente. Bem, é só isso por hoje. Virei visitá-lo novamente na próxima vez, Kaido-sensei. Kaido. O mundo ficou em silêncio por um momento. Então, que diabos você está fazendo? O rugido furioso de Kaido ecoou por toda a caverna, o som aterrorizante sacudindo a própria montanha. Estrondo. O topo da montanha de repente explodiu e um pirata usando a máscara Kaido foi lançado voando, desaparecendo no céu distante como um pequeno ponto preto. Capítulo 542. As montanhas tremeram e inúmeras pedras rolaram dos penhascos, colidindo com o vale profundo e levantando poeira por todos os lados. Ao ouvir esse barulho exagerado, Queen, que estava escondido no laboratório, encolheu a cabeça. Ele espremeu seu corpo redondo atrás da parede e se escondeu, cuidadosamente colocando a cabeça para fora para olhar o penhasco à distância pela janela. Sua cabeça coberta de suor frio. Kaido-san realmente perdeu a paciência. Gostaria de saber quem é o azarado. Ele pensou por um momento e então de repente sorriu maliciosamente. Mas o que isso tem a ver comigo? Hehehe, felizmente eu consigo correr rápido. O homem gordo de suspensórios virou-se triunfantemente, acendeu um charuto e pendurou um guardanapo no pescoço, saboreando calmamente a sopa de feijão vermelho recém-cozida. Na caverna, a luz do sol entrava pelas rachaduras nas paredes da caverna, lançando partículas de poeira no ar. Kaido olhou sem fôlego para a garotinha com lágrimas nos olhos, e sua aparência lamentável o impediu de continuar. Naquele momento, Yamato estava sentada no chão com vários galos fumegantes na cabeça, um band-aid no nariz e um livro de imagens coloridas firmemente agarrado em suas mãos, parecendo muito injustiçada. Me dá essa coisa. Kaido cerrou os dentes e disse. Não. Embora tivesse sido espancada, Yamato teimosamente levantou seu rostinho infantil, estufou as bochechas e disse ferozmente. Esta é a foto do Darren-san. É uma edição rara que trabalhei tanto para conseguir. Ele é o homem mais bonito e poderoso do mar. Ele é o meu ídolo. Eu não vou te dar isso. Ela tinha claramente menos de 3 anos, mas era feroz e mal-humorada, e enquanto falava, os 2 chifres vermelhos em sua cabecinha pareciam se contorcer de raiva, fazendo-a parecer extremamente fofa. Ao ouvir isso, as veias azuis na testa de Kaido saltaram ainda mais, quase como se estivessem prestes a explodir, fazendo com que os 2 piratas ao lado dele piscassem rapidamente. Foto? Onde você conseguiu isso? Kaido cerrou os dentes, mas no fim, não conseguiu descontar sua raiva na própria filha. Só conseguiu virar a cabeça e encarar seus 2 subordinados, gritando friamente. Os 2 piratas se ajoelharam no chão com um estrondo, seus rostos pálidos de medo, implorando por misericórdia. Kaido-sama, sentimos muito mesmo. O jovem mestre ameaçou se matar, então não tivemos escolha a não ser pedir a caravana mercante para comprá-lo no exterior. A expressão de Kaido congelou, e seus olhos estavam prestes a disparar fogo. Ele já tinha visto esse tipo de imagem antes. O Rogers Darren de hoje não era mais o fuzileiro naval novato que tinha acabado de começar no Mar do Norte. Especialmente após seu ataque surpresa a Toto Land e a caçada por Shiki, sua fama se espalhou pelos mares. A reputação do rei do Mar do Norte se tornou uma fonte de medo para inúmeros piratas ao redor do mundo, e ele também era um ídolo adorado por milhares de fuzileiros navais. Sua força poderosa, histórias lendárias e aparência e temperamento estonteantes fizeram de Darren o amante dos sonhos de inúmeras nobres, damas, esposas, jovens moças e princesas. Os homens queriam ser ele, e as mulheres queriam estar com ele. Por causa disso surgiu uma economia de fãs. Um grande número de jornais, agências de notícias e lojas comerciais viram uma oportunidade de negócio nisso e desenvolveram continuamente produtos relacionados a Rogers Darren, como tubarões cheirando sangue, impulsionando freneticamente a tendência e obtendo enormes lucros. O livro ilustrado colorido que sua filha segurava firmemente nas mãos era um desses produtos. Eu te trouxe aqui, para cuidar bem dela, não para ajudá-la a correr atrás de uma celebridade. Kaido encarou com os olhos vermelhos seus subordinados ajoelhados na frente dele implorando por misericórdia. Raios roxos explodiam incontrolavelmente do kanabo em sua mão enquanto ele caminhava em direção a eles, passo a passo. Kaido-sama, estávamos errados. Por favor. Os 2 piratas ficaram tão assustados que começaram a suar frio, abaixando a cabeça repetidamente enquanto imploravam por misericórdia. Se você quer lutar, lute comigo. Não os machuque. Foi tudo ideia minha. A pequena Yamato correu descalça, bloqueando o caminho de Kaido com os braços estendidos e seu rosto infantil cheio de coragem. Kaido olhou para Yamato, que estava diante dele com um olhar determinado, sua expressão mudando imprevisivelmente. O pai e a filha, ambos com chifres de diabo, se encararam, olhando-se nos olhos sem recuar. Os 2 piratas não ousavam respirar, deitados no chão tremendo. Depois de alguns segundos, Kaido finalmente soltou lentamente o kanabo. Ele exalou um longo suspiro, olhando para Yamato, que corajosamente se manteve firme sob sua pressão, e de repente caiu na gargalhada. Você é realmente meu sangue, tanta coragem e espírito. Urururoro. Sua risada ficou cada vez mais alta como um trovão abafado sacudindo as paredes da caverna, fazendo a terra cair. Seu olhar para Yamato era repleto de orgulho e admiração indisfarçáveis. Depois de rir por um tempo, Kaido de repente se jogou no chão. Yamato, você ainda é jovem, há muitas coisas que você ainda não entende. Ele tirou uma garrafa de vinho da cintura e tomou um grande gole da bebida. Darren não merece sua admiração. Ele é apenas um pirralho astuto e mentiroso. Comparado a um punk sorrateiro como ele, seu pai, é um verdadeiro herói. Nesse momento, Kaido olhou orgulhosamente para sua preciosa filha. Isso não é verdade. Yamato disse incrédulo. Kaido arregalou os olhos e rugiu com raiva. Como isso não é verdade? Você mesmo viu da última vez. Seu Oyagi. Eu o espanquei até virar polpa. O rostinho de Yamato ficou vermelho quando ela respondeu.
Isso porque Darin-san ainda é muito jovem. Em poucos anos, ele definitivamente vai te espancar até virar polpa. Kaido. Ele cobriu o peito com a mão, sua respiração ficando irregular devido à raiva. Você é minha filha. Você está realmente desejando que seu pai seja espancado. Seu velho tem um corpo indestrutível. Como ele pôde ser espancado até virar polpa? Ele rosnou violentamente. Yamato disse orgulhosamente. Darin-san também tem um corpo indestrutível. Kaido cuspiu um gole de vinho, ofegante. O corpo indestrutível daquele pirralho foi ensinado por mim. Não, espere, eu não o ensinei. Mas ele aprendeu mesmo assim. Caramba, eu ensinei ou não? Não importa o que aconteça, ele não pode vencer seu velho. Diante de sua preciosa filha, Kaido se recusou a admitir a derrota, cerrando os punhos com força, furioso. Yamato levantou a cabeça com os olhos brilhando e começou a contar orgulhosamente nos dedos. Darin-san destruiu nossa sede. Kaido. Darin-san invadiu facilmente o país de Wano. Darin-san derrotou Shiki, o leão dourado, que nem você conseguiu derrotar. Ouvindo a interminável lista de exemplos da filha, o rosto de Kaido ficou uma mistura de vermelho e roxo. Finalmente, incapaz de suportar, ele cerrou os dentes e rosnou. E daí? Você é minha filha. Você não pode se tornar uma fuzileira naval. Yamato congelou, seus olhos rapidamente ficaram vermelhos enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Então, eu não me importo. Eu não quero ser um pirata. Eu quero ser um fuzileiro naval. Ela agitou seus pequenos punhos ferozmente. Quero os piratas mortos. Os olhos de Kaido tremeram violentamente, sua raiva chegando ao ponto de ebulição. Você está destinado a ser um pirata para o resto da vida. Ele deu um soco forte no chão, inclinando-se para frente com os olhos vermelhos fixos em Yamato. Mesmo que eu deixasse você zarpar, os fuzileiros navais nunca o recrutariam. O rosto de Yamato ficou vermelho brilhante, e ela bateu seu pequeno punho rosa contra o chão. Ela levantou a cabeça, sua testa lisa pressionando a do pai, sua teimosia aumentando enquanto ela gritava ferozmente. Então vou trabalhar duro, crescer e me casar com Darin-san. Torne-se sua esposa. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, Kaido congelou como se tivesse sido atingida por um raio. Um golpe fatal. Em sua mente a imagem do rosto presunçoso de Rogers Darin surgiu, e ele quase conseguia ouvir a voz zombeteira daquele pirralho maldito. Kaido-sensei, eu cuidarei bem do Yamato. Kaido de repente cuspiu um bocado de sangue, assustando Yamato. Sob os olhares atordoados dos dois piratas, ele cambaleou e saiu da caverna com os olhos sem vida. Suas costas pareciam incrivelmente solitárias e desoladas. Kaido-sama, você está bem? Alguns segundos depois? Queen, onde você está? Um rugido furioso que abalou os céus explodiu do lado de fora da caverna, como se uma tempestade de trovões e relâmpagos estivesse rasgando os céus. Os dois piratas tremiam incontrolavelmente. Sim, ele está bem. Sim, ele está bem. No laboratório, o homem gordo de suspensórios que estava bebendo alegremente sopa de feijão vermelho empalideceu instantaneamente quando ouviu o rugido de trovão. Acabou. Ele disse miseravelmente, com o rosto contorcido de desespero. Capítulo 543. Novo Mundo, Distrito do Prazer. Stussy estava sentada em seu luxuoso escritório, folheando um relatório urgente de inteligência. Hoje, ela não estava usando seu vestido branco charmoso e elegante de sempre. Em vez disso, usava uma saia preta de terno, parecendo competente e madura. Suas pernas esbeltas calçavam saltos altos pepto e pretos com sola vermelha, combinando perfeitamente com seu traje profissional. Então, você está me dizendo que aquele pirralho do Doflamingo saqueou uma de nossas caravanas mercantes? Stussy franziu as sobrancelhas, massageando levemente a têmpora com dedos finos. O esmalte preto em suas unhas brilhava com um brilho inebriante. Diante dela, um subordinado vestido com um terno preto estava ajoelhado sobre um joelho no frio chão de mármore, com a cabeça baixa respeitosamente. Sim, majestade. Não é a primeira vez que isso acontece. Após o último incidente, para evitar que se repetisse, reforçamos antecipadamente a escolta armada das caravanas mercantes. Mas não esperávamos que a força de Doflamingo fosse muito além das nossas estimativas. O responsável pela caravana foi morto antes mesmo de poder enviar um pedido de socorro com um Dendemushi. Mais de 300 membros da caravana foram massacrados, e mais de 500 milhões de libras em mercadorias foram saqueadas. Caramba! Ao ouvir essa notícia desastrosa, Stussy mordeu seus dentes de prata e não conseguiu evitar xingar baixinho. Alguns meses atrás, uma misteriosa força mafiosa invadiu o submundo do Novo Mundo, usando métodos rápidos e brutais para atacar e tomar continuamente territórios, recursos e influência de várias facções importantes. A crueldade e a velocidade de suas operações intimidaram instantaneamente muitos dos poderes do submundo, grandes e pequenos. Stussy estava atormentado por dores de cabeça sobre esse assunto há algum tempo. O submundo do Novo Mundo era uma rede emaranhada de poderes, onde cada imperador do submundo comandava indústrias e territórios independentes e maduros. Embora as lutas abertas e secretas entre eles fossem constantes, eles mantinham relativa paz na superfície. Afinal, todos eles estavam nisso por lucro. Ninguém queria ver um lado dominar, então, por meio de contenção mútua, a torta gigante do submundo do Novo Mundo foi dividida de acordo com um acordo tácito. Os poderosos imperadores do submundo comiam carne, enquanto as gangues que os serviam ou as organizações obscuras independentes tomavam sopa. Durante muitos anos, esse arranjo manteve a paz. Essa era a regra do Novo Mundo. Ninguém ousou quebrá-lo casualmente.
Qualquer um que tentasse desencadearia uma disputa por recursos e poder, uma situação que os imperadores do submundo estavam desesperados para evitar. Como ninguém tinha força suficiente para unificar tudo, era melhor coexistir e lucrar juntos. Aqueles que ousassem quebrar as regras rapidamente se tornariam alvo de hostilidade universal, caçados e eliminados. No passado, alguns tolos imprudentes tentaram quebrar essas regras, mas raramente duravam mais do que alguns dias antes que seus corpos fossem encontrados flutuando em um porto ou apodrecendo em algum esgoto, acabando afundando no mar sem deixar vestígios. Seus assassinos eram subordinados dos imperadores do submundo, caçadores de recompensas e assassinos clandestinos, ou às vezes até mesmo seus próprios homens traídos. Mas desta vez foi diferente, porque o líder do grupo enfurecido era Doflamingo, e o sobrenome de Doflamingo era Don Quixote, um antigo dragão celestial. Embora o status de Doflamingo como dragão celestial tivesse sido retirado pela Terra Santa, o sangue mais nobre e sagrado ainda corria em suas veias. Por causa disso, os imperadores do submundo estavam completamente impotentes contra esse recém-chegado que estava correndo solta por seus territórios. Isso é complicado. Stussy sentiu que a situação estava ficando cada vez mais difícil. Eles não conseguiam tomar a iniciativa e só podiam se defender passivamente. E o mais assustador era que, de acordo com as últimas informações, a força de Doflamingo estava aumentando numa velocidade alarmante. Você encontrou alguma outra informação sobre Doflamingo? Ela tirou um cigarro longo e fino, colocou-o delicadamente entre os lábios vermelhos e acendeu-o. Seus movimentos de fumar eram tão graciosos que pareciam quase inebriantes. Seu subordinado respondeu: descobrimos a lista específica de oficiais da família Don Quixote. Cada membro é um forte usuário de Akuma no Mi. Doflamingo, um usuário de Ito Ito no Mi do tipo Paramecia. Ele pode transformar seu corpo em fios afiados, cortando facilmente um navio ao meio com um único golpe. É bem provável que ele também domine o Aki, e estimativas preliminares sugerem que ele pode possuir a habilidade de voar. Trebol, um oficial de família, é um usuário do Beta Beta no Mi. Pika, um oficial da família, é um usuário do Ishi Ishi no Mi. Não quero dizer informações além da força deles. Stussy fez um gesto com a mão para interrompê-lo. A identidade de Doflamingo tornava impossível que ela agisse de forma imprudente com força. Como ela não podia atacá-lo diretamente, ela teve que pensar em outra maneira de impedir especificamente o crescimento de Doflamingo. Caso contrário, se ele continuasse a crescer nesse ritmo, não demoraria muito para que o pirralho conquistasse um grande pedaço do submundo para si. Seu subordinado hesitou por um momento antes de dizer lentamente: quanto a informações além da força de combate da família Don Quixote, ainda não descobrimos muita coisa. A família é originária de um dos 4 mares, o Mar do Norte. Dizem que eles já dominavam o local muito antes de entrarem na Grand Line. Espere. A expressão de Stussy mudou ligeiramente, seus olhos fixando-se bruscamente em seu subordinado. Você está dizendo que Doflamingo é do Mar do Norte? O subordinado, um tanto confuso com o raro olhar de surpresa de sua rainha, assentiu e disse: sim. Antes de entrar na Grand Line, a família Don Quixote ascendeu ao poder no Mar do Norte. Eles invadiram o Mar do Norte sem restrições, unificando as forças do submundo da região. Seu poder ali era tão avassalador que até mesmo os fuzileiros navais locais não tiveram escolha a não ser fechar os olhos. Nesse momento, um sorriso de escárnio surgiu no canto dos seus lábios. Todo mundo chama Rogers Daren de Rei do Mar do Norte, mas pelo visto, ele é só um nome vazio. Ele não conseguiu lidar nem com uma única família mafiosa. É tudo reputação sem substância. Stussy ignorou o sarcasmo de seu subordinado. Sua mente, no entanto, estava imersa em pensamentos. Considerando que ela sabia sobre Daren, não havia como ele permitir que uma tripulação pirata corresse solta e agisse de forma arrogante em seu território, o que significava que havia apenas 2 explicações plausíveis. A primeira possibilidade era que Daren e Doflamingo tivessem firmado uma parceria, mas isso era claramente irracional. Stussy balançou a cabeça silenciosamente, rejeitando imediatamente a ideia. A arrogância descarada e a personalidade dominadora de Doflamingo deixavam óbvio que ele jamais serviria voluntariamente a outra pessoa, especialmente com sua linhagem de dragão celestial, que o fazia menosprezar a todos. Era impossível para um ex-dragão celestial como ele se rebaixar e cooperar com um fuzileiro naval como um igual. Capítulo 544. Como membro do CP-0, a mais alta agência de inteligência do governo mundial, Stussy realizou muitas missões de escolta e segurança para os nobres mundiais, o que lhe permitiu observar aquele grupo de seres arrogantes mais de perto do que a maioria. Paranoicos, distorcidos, doentios, arrogantes, sombrios. Aqueles que se autodenominavam deuses personificavam quase todas as emoções e desejos sombrios da humanidade, pisoteando qualquer limite ou regra sob seus pés. Doflamingo, ex-membro dos Dragões Celestiais, naturalmente não foi exceção. Esperar que Stussy acreditasse que cooperaria igualmente com um fuzileiro naval era tão absurdo quanto pedir que ele se curvasse e reconhecesse Daren como seu padrinho. Stussy imediatamente descartou essa possibilidade. Assim, depois de eliminar todas as explicações irracionais, só restou uma. Daren deve ter descoberto a verdadeira identidade de Doflamingo como um dragão celestial e ficou impotente contra ele, forçado a permitir que ele corresse solto no Mar do Norte. Então, eles provavelmente são inimigos. Stussy analisou cuidadosamente a situação e rapidamente chegou a essa conclusão natural. Você descobriu se Doflamingo e Rogers Daren já se enfrentaram? Ela perguntou de repente. Seu subordinado congelou por um momento, então assentiu e respondeu: sim.
Quando Doflamingo chegou ao Mar do Norte, ele e Darin tiveram um conflito feroz na Ilha Rubec. Quase destruíram a cidade inteira, mas no final, por algum motivo desconhecido, ambos os lados concordaram com uma trégua. Stu se zombou interiormente, ainda mais convencido. Era muito provável que Darin tivesse descoberto a verdadeira identidade de Doflamingo durante o confronto e tivesse hesitado em matá-lo. E depois disso, ela insistiu ainda mais. Diante de alguém tão astuto e enganador como Darin, ela teve que ser minuciosa e verificar tudo 2 vezes. Seu subordinado pensou por um momento, então, como se estivesse se lembrando de algo, acrescentou. Agora me lembro. Quando Rogers Darin foi capturado vivo por Kaido, seu ajudante, agora almirante Mar do Norte Momonga, liderou 5 navios de guerra para bloquear a Ilha Rubec, a base da família Don Quixote, criando um impasse altamente tenso. É isso. Os olhos de Stussy brilharam imediatamente. Naquela época, durante a missão da Marinha para capturar Douglas Bullet, Darin foi capturado no meio do caminho por Kaido, e seu destino era desconhecido. Ao saber dessa notícia, o Mar do Norte mergulhou em turbulência e inquietação. O movimento de Momonga foi claramente um plano de contingência que Darin havia criado contra Doflamingo. Vendo tudo exposto, sua dedução estava sem dúvida correta. Aqueles 2 eram definitivamente inimigos. Se for esse o caso, então talvez haja algum espaço para cooperação entre mim e Doflamingo? A ideia repentina fez o coração de Stussy disparar. Então, minha senhora, precisamos tomar mais medidas contra Doflamingo? Ao ver Stussy ficar em silêncio, seu subordinado de terno preto perguntou cautelosamente. As ações desse pirralho impactaram gravemente nossos negócios no Distrito do Prazer. Se ele continuar atacando nossas caravanas, a reputação do Distrito do Prazer pode ser prejudicada. Naturalmente, ele não sabia sobre a verdadeira história de Doflamingo, pois era um segredo bem guardado. Não, por enquanto não. Stussy rapidamente saiu de seus devaneios. Seus lábios vermelhos e sedutores se curvaram em um sorriso radiante, florescendo como uma flor de mandrágora perversamente bela. Não precisamos nos apressar. Aquele pirralho já fez inimigos demais. Alguém vai ficar impaciente e dar o primeiro passo. A rainha parecia estar de muito melhor humor agora. Não faz muito tempo, ela costumava ter acessos de raiva quase todos os dias. O subordinado de terno preto olhou fixamente para o sorriso deslumbrante de Stussy, incapaz de impedir que o pensamento surgisse em sua cabeça. Sim, minha senhora. Ele assentiu respeitosamente e rapidamente se virou para sair. Depois que seu subordinado foi embora, Stussy deu uma tragada lenta em seu cigarro de mulher esguia, sua mente girando novamente. Ela não tinha esquecido daquela maldita aposta que fez com Darin. Na verdade, foi justamente por causa daquela aposta vergonhosa que Stussy andava inquieta nos últimos dias, com seu temperamento cada vez mais irritável. Mas a situação atual não era nada otimista. Com a segunda lista de candidatos revelada, a balança da vitória nessa aposta pendeu completamente a favor daquele bastardo desprezível, sem vergonha e lascivo. Das 7 cadeiras finais para o Shichibukai, além do atual rei do deserto Crocodile e do herdeiro do demônio Douglas Bullet, havia mais 3 candidatos: Drácula Mihawk, Fisher Tiger e Gekko Moria, todos selecionados por Darin. De 7 slots, ele controlava 5. Embora ainda não tivesse sido confirmado oficialmente a julgar pelo tom confiante de Darin, era quase garantido. Nesse ritmo, se ela quisesse ganhar a aposta, sua única esperança estava em manipular as 2 vagas restantes. Talvez eu devesse recomendar Don Quixote Doflamingo como um dos Shichibukai. O pensamento passou pela mente de Stussy e quando surgiu, enraizou-se profundamente dentro dela, impossível de se livrar. De acordo com as informações disponíveis no momento, Doflamingo era um ex-dragão celestial, arrogante até a medula, e era absolutamente impossível que ele cooperasse com Darin. Dada a história deles no Mar do Norte, eles provavelmente nutriam um profundo ódio um pelo outro, o que significava que Doflamingo não poderia ser um dos candidatos escolhidos por Darin. Se ela pudesse ao menos oferecer um ramo de oliveira a Doflamingo. Não, fazer isso abertamente seria muito arriscado e poderia alertar Darin. Ela não podia se dar ao luxo de demonstrar qualquer boa vontade evidente. Isso tinha que ser feito nas sombras. Havia espaço para manobrar. A força de Doflamingo por si só era mais do que suficiente para qualificá-lo para o Shichibukai. A questão principal era sua identidade. Ele já havia sido completamente destituído de seu status e direitos de dragão celestial pela Terra Santa. Os 5 anciões provavelmente guardavam ressentimento por ele e, em circunstâncias normais, jamais aprovariam que ele se tornasse um dos Shichibukai. Ela simplesmente precisava esperar pela oportunidade certa. Definitivamente poderia funcionar. Quanto mais Stussy pensava nisso, mais brilhante seu plano parecia. Darin jamais esperaria que ela apostasse em um de seus inimigos jurados. Se Doflamingo se tornasse uma Shichibukai, ela teria a chance de acabar com aquele desgraçado sem vergonha. Você parece estar de muito bom humor hoje, minha rainha. Uma voz profunda interrompeu de repente sua linha de pensamento. Stussy olhou e viu um vice-almirante da marinha flutuando calmamente pela janela, o que a surpreendeu por um momento. Apoiando a bochecha na palma da mão, a curva elegante de seu corpo enfatizada por seu terno preto, ela sorriu docemente. Com o rei do Mar do Norte visitando o Distrito do Prazer, como eu poderia não ficar encantado? Espera aí, Darin. Eu vou ganhar. Ao pensar nisso, seu sorriso floresceu ainda mais brilhante, cheio de charme e sedução. Seu olhar para Darin era como um predador observando um cordeiro pronto para o abate. Capítulo 545.
Você parece estar de bom humor hoje. Há algo que vale a pena comemorar? Darren estreitou os olhos, caminhou até Stussy, pegou um cigarro feminino da mesa, acendeu e sorriu. Havia algo estranho no jeito como aquela mulher olhava para ele. Ele estava bem ciente disso. De modo geral, os olhares das mulheres em direção a ele se enquadravam em 3 categorias. O primeiro era um desejo puro e ardente, como as damas nobres famintas, as esposas de mercadores ricos e as princesas da corte de quando ele estava no Mar do Norte. Darren sempre fora generoso com mulheres assim, e nunca se importava em passar uma noite juntos. Bem, exceto a Big Mom, aquela velha louca obcecada em ter filhos. O segundo era admiração e adoração, às vezes misturadas com um pouco de carinho e timidez. Esse tipo geralmente vinha de meninas, como princesas da realeza ou algumas das fuzileiras navais mais jovens. Darren nunca hesitou em construir amizades puras com essas jovens, tornando-se o amante dos sonhos com quem elas se divertiam até altas horas da noite. O terceiro tipo era cheio de amor, paixão e ternura. Darren frequentemente via esse olhar em Toque e Gion. Mas a rainha do distrito do prazer estava diante dele. Ela era uma quarta espécie, totalmente diferente das outras. Às vezes com raiva, às vezes ressentido, às vezes ardendo de paixão, às vezes cheio de desejo cru, dependendo da ocasião e se foi antes ou depois. Mas o olhar em seus olhos naquele momento, Darren só o tinha visto uma vez antes, durante o primeiro encontro deles. Naquela época, ela havia planejado usar sua beleza e poderes de Akuma no Mi para extrair informações dele. Era o olhar confiante de um caçador observando uma presa indefesa. Eu já não disse isso? Stussy lançou um olhar coquete para Darren, franziu os lábios e deu uma risadinha. Faz tanto tempo. Estou muito feliz em ter o vice-almirante Darren nos visitando novamente. Enquanto falava, ela cruzou as pernas com um leve sorriso irônico. Sua saia lápis preta delineava perfeitamente as curvas impecáveis da rainha do distrito do prazer. No escritório luxuosamente decorado, uma mulher madura e encantadora, vestida com traje profissional, apoiava-se preguiçosamente em sua mão, sorrindo enquanto fumava um cigarro feminino. Alguns fios de cabelo caíam sobre sua bochecha. Era como uma pintura de tirar o fôlego escondida atrás de um véu de névoa, misteriosa e onírica. Então não vamos perder mais tempo. Darren olhou para os saltos altos dela, sorriu de repente, deu um passo à frente e levantou o queixo de Stussy de forma provocante. Oh, o que você está tentando fazer? Stussy imediatamente saiu do personagem e olhou para o vice-almirante em pânico. Por algum motivo, lembranças daquela noite no armazém abandonado do quartel-general da Marinha ressurgiram em sua mente. Suas pernas se mexeram, inquietas. Ela tentou ao máximo manter a calma, mas seu rosto foi rapidamente tomado por uma onda de vermelho. Afinal, o que aconteceu naquele dia foi vergonhoso demais. O armazém empoeirado e abandonado, os uniformes e máscaras do CP-0, os suspiros reprimidos e o tilintar frio das algemas de ferro. Ela nem conseguia se lembrar de como conseguiu sair daquele armazém naquele dia. Tudo que ela sabia era que depois disso ela dormiu por 2 dias inteiros só para recuperar o máximo de suas forças. E agora? Olhando para o rosto bonito e rebelde de Darren se aproximando dela, com um forte cheiro de tabaco grudado nele, Stussy sentiu a garganta se mover inquieta. Você prometeu, até a aposta acabar. Eu sei. A voz profunda do vice-almirante soou como um sussurro do diabo em seu ouvido. A última vez foi um acidente. Posso ser desprezível, sem vergonha, fumante, bêbado, ganancioso e lascivo, mas sempre vivi por um grande lema. Cumprir minhas promessas é minha maneira de sobreviver. Ao ouvir isso, Stussy revirou os olhos, mas silenciosamente soltou um suspiro de alívio. No entanto, quando sentiu a mão de Darren roçar sua bochecha, seu corpo delicado tremeu. Rangendo os dentes, ela perguntou. Então o quê? O que você está fazendo agora? Darren lançou-lhe um sorriso malicioso e então lentamente baixou o olhar para os pés dela, calçados com saltos Pep-Toy. Através das aberturas dos saltos, seus dedos brancos pintados com esmalte vermelho brilhante apareciam, parecendo obras de arte impecáveis, esculpidas pelos próprios deuses. Stussy congelou por um segundo, mas então entendeu imediatamente, suas orelhas ficando vermelhas. Esse pervertido. Ela estava prestes a recusar quando a voz familiar soou em seu ouvido novamente. Você não iria querer. 20 minutos depois. Stussy, agora calçando seus saltos altos novamente, lançou um olhar de ódio para o vice-almirante, que estava relaxado no sofá de couro, fumando um charuto. Esse desgraçado, ele é mesmo um fuzileiro naval? Como ele sabe tantos truques bizarros e coloridos? E o mais irritante é que ele nem a deixava limpar depois. O desconforto persistente dentro dos saltos altos a fez se sentir ainda mais humilhada, e sua expressão se contorceu de frustração. Que tipo de fetiche distorcido é esse? Então, por que diabos você está aqui? Stussy cerrou os punhos, o rosto vermelho enquanto ela rosnava entre dentes. O jeito como ela olhou para Darren fez parecer que ela queria despedaçá-lo. É mais ou menos isso. Darren soprou calmamente um anel de fumaça, sorrindo alegremente. O que houve? Você não ficou feliz em me ver agora? Por que essa cara feia? Stussy estalou. Fiquei feliz cedo demais. Chega, vá direto ao ponto. Ela finalmente entendeu. Não havia necessidade de ser educado com esse bastardo desprezível, porque ele também nunca demonstrou nenhuma educação com ela. Ao ver a reação dela, Darren riu baixinho. Um pouco abatido agora, não é? Não é nada demais. Só queria dar uma olhada na nossa pequena aposta. Stussy zombou friamente. Já está começando a entrar em pânico? Acho que faz sentido. O governo emitiu ordens estritas para investigar minuciosamente e caçar o assassino do candidato de Shichibukai. Aposto que alguém já está suando em bicas. Sim, estou mesmo com dor de cabeça. Darren suspirou dramaticamente, fingindo parecer preocupado. Afinal, sou eu quem está no comando da investigação. Se eu não encontrar nenhum resultado, provavelmente levarei outra bronca. É por isso que estou sob tanta pressão.
Estou muito estressado. Stussy. Estressado, minha bunda. Você é o assassino. Caramba. Ela cerrou os dentes, engolindo a humilhação e a fúria que borbulhavam dentro dela, seus olhos brilhando perigosamente. Só mais um pouquinho. Ao ver aquele sorriso insuportável no rosto de Darren, Stussy desejou poder correr até lá e arrancá-lo. Vá em frente, ria enquanto você ainda pode. Quando eu empurrar do Flamingo para dentro do Shichibukai, vamos ver qual rosto estará sorrindo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 546. E daí? Investigar não tem nada a ver com você vir para o Distrito do Prazer, tem? O rosto de Stussy estava frio como gelo, não demonstrando nenhuma gentileza para com Darren enquanto falava rispidamente. Mesmo tendo sido aproveitada, ela teimosamente manteve sua dignidade como rainha do Distrito do Prazer. Este caso é muito importante. Não podemos nos dar ao luxo de perder nenhuma pista ou informação. No fim das contas, eu também sou apenas um funcionário. Darren levantou as mãos desamparadamente, fazendo um gesto de rendição. Desde que o governo e os militares emitiram ordens para uma investigação completa, a caça aos candidatos a Shichibukai cessou completamente. Parece que o assassino descobriu algo e decidiu se manter discreto por um tempo. Claro, há outra possibilidade. Talvez a maioria das pessoas da lista já tenha sido eliminada, e agora o assassino está procurando novos alvos. Se houver algum. Enquanto falava, ele olhou para Stussy, com os olhos cheios de significado oculto. Os 5 anciãos. Eles não teriam outra lista de candidatos, teriam? Ao ouvir isso, a mão de Stussy parou no meio da fumaça e suas pupilas se contraíram levemente. Esse cara, ele descobriu. Ondas de choque percorreram seu coração. Que tipo de monstro ele era, para ser capaz de deduzir algo tão secreto? Não, ele não estava apenas supondo. Ele havia previsto os movimentos e reações dos 5 anciões. Então realmente há uma nova lista, hein? Embora Stussy fizesse o possível para manter a calma, Darren notou facilmente a ligeira mudança em sua expressão e sorriu com satisfação. Nesse caso, posso ficar tranquilo. Ele apagou o charuto, levantou-se do sofá de couro e se preparou para sair. Bastava confirmar a existência da nova lista. Quanto a Stussy, Darren imaginou que ela provavelmente não colocaria as mãos nele desta vez. Afinal, a primeira lista de candidatos Shichibukai vazou dela, e com a astúcia dos 5 anciões, não havia como eles confiarem a nova lista ao mesmo grupo. Eles definitivamente selecionariam um novo grupo de membros do CP0 para lidar com a tarefa de seleção do Shichibukai. Espere. Quando Darren estava prestes a ir embora, a voz de Stussy o chamou atrás. O que é? Darren se virou confuso e olhou para ela. Stussy olhou fixamente para o vice-almirante à sua frente, com a expressão mudando. Agora entendi. Darren fez uma expressão exagerada de percepção repentina, e então começou a caminhar casualmente em direção a Stussy enquanto tirava sua jaqueta militar. O que você está fazendo? Stussy ficou atordoada no início, mas logo olhou para ele com os olhos brilhando de raiva. Você me chamou. Não queria nada, perguntou Darren, lançando-lhe um olhar estranho. Stussy. Ela lançou-lhe um olhar irritado, depois tirou um documento ultra-secreto do cofre e o jogou casualmente sobre a mesa. Esta é a nova lista do governo. Ela evitou deliberadamente encontrar os olhos de Darren, com um brilho fraco brilhando profundamente em seu olhar. Você não deveria estar em uma missão de investigação? Stussy tentou parecer casual. Os 5 anciãos me instruíram a cooperar com você, então acho que você tem o direito de ver esta nova lista. Afinal, ter a nova lista pode acelerar a investigação. Pelo menos você pode tomar algumas medidas mais direcionadas. No entanto, o que ela não esperava era que quando Darren olhou para a lista na mesa, ele não demonstrou nenhum sinal de surpresa. Em vez disso, ele estreitou os olhos levemente, o canto da boca se curvando em um sorriso zombeteiro, direcionado a ela. Do que você está rindo? Stussy franziu a testa, claramente infeliz. Ela odiava o jeito como Darren a olhava daquele jeito. Parecia que ele estava sempre tramando algo pelas costas dela. Então você quer dizer que essa é a nova lista de candidatos para o Shichibukai? Darren perguntou com um meio sorriso. Stussy disse, isso mesmo. Darren piscou e perguntou, os 5 anciões acabaram de lhe entregar uma nova lista ultra-secreta? Stussy disse impacientemente, há algum problema nisso? Darren riu de repente novamente. Desta vez, seu sorriso foi ainda mais sarcástico. Claro que não há problema, mas tenho uma sugestão. Aconselho você a não mirar em nenhum dos candidatos da lista. É claro que você também deve rezar para que nada aconteça com os candidatos da lista caso contrário. Senão o quê? Stussy ergueu as sobrancelhas provocativamente. Darren sorriu. Caso contrário, você estará morto. Stussy ficou surpreso. Uma profunda dúvida surgiu em seu coração, mas acompanhada pelo olhar provocador de Darren, ela gradualmente percebeu algo. E a cor rapidamente desapareceu de seu rosto encantador. Não pode ser. Ela murmurou incrédula. Darren caminhou até Stussy e gentilmente segurou seu rosto entre as mãos. Sim, os 5 anciões começaram a suspeitar de você. Claro, isso provavelmente é apenas um teste. Se não me engano, eles só deram essa nova lista para você. Isso significa que se os candidatos desta lista forem caçados novamente, eles poderão deduzir. O rosto de Stussy ficou pálido, e ela se apoiou fracamente no encosto da cadeira com a voz rouca. Eles saberão que eu vazei a lista anterior. Darren deu um tapinha no ombro de Stussy, abaixou-se e disse suavemente. Então você tem que ter cuidado, Rainha Sama. Não morra tão facilmente. Ele inclinou a cabeça. Você é meu brinquedo favorito. Se você morrer, sentirei sua falta. O corpo inteiro de Stussy tremeu. Ela cerrou os dentes e olhou para cima, dizendo, impossível. Os 5 anciões não podem suspeitar de mim. Eu claramente coloquei a culpa de tudo no lobo solitário. Ele é o mais suspeito. Darren riu e disse, então vamos fazer outra aposta? A expressão de Stussy congelou. Outra aposta? Ela agora estava quase hipersensível à palavra aposta. Mas sua natureza competitiva levou a dizer,
O que você quer apostar? Darren sorriu maliciosamente e pegou um Dendemushi. O rosto de Stussy mudou e seus olhos se arregalaram. Aquele não era um Dendemushi comum. Era uma imagem Dendemushi. 3 horas depois. Novo mundo, uma ilha deserta. Estrondo. Nas montanhas distantes, um estridente golpe de espada subiu ao céu, achatando instantaneamente o pico de uma montanha. O rugido da montanha em colapso ecoava continuamente, levantando poeira por toda parte. Alto no céu. Stussy parecia pálida enquanto observava a aura aterrorizante irromper das montanhas, seu coração pulsando com ondas de emoção, sem se importar que Darren estivesse segurando sua cintura. O melhor lutador da série CP0. Ela nunca confundiria aquela aura fria e entorpecida. Em menos de 3 segundos, um pirata que eles haviam agarrado casualmente foi facilmente feito em pedaços por aquele cara. E o alvo que eles estavam perseguindo era claramente o CP0, que estava escondido na lista de candidatos para o Shichibukai. Em outras palavras, isso era uma armadilha. Se ela tivesse agido por impulso antes e tentado agir contra as pessoas da lista por raiva de Darren, então essa surpresa, escondida na lista, teria sido dela. Os 5 anciãos realmente duvidaram dela. Caramba! Ao pensar nisso, o coração de Stussy se encheu de medo. Não fique nervoso, nosso segredo não será revelado, você ainda está seguro. Darren sussurrou gentilmente no ouvido de Stussy. Ele podia sentir Stussy inconscientemente apertando seu abraço, e um sorriso apareceu no canto de sua boca. Isso era um sinal de que o relacionamento deles estava mais próximo. Ele realmente não esperava por isso. As ações daqueles velhos idiotas realmente empurraram Stussy em sua direção. Isso lhe poupou muito esforço. Capítulo 547. Distrito do Prazer. O último andar de um hotel, um luxuoso quarto privativo. Darren folheou casualmente a nova lista de candidatos Shichibukai na mão de Stussy, com um leve sorriso nos cantos de sua boca. De fato, havia muitos nomes novos na lista, incluindo Gekko Moria e Drácula Mihawk. Tudo estava indo conforme o planejado. A única surpresa foi que Fischer Tiger não estava na nova lista. Mas isso era normal. Naquela época, Fischer Tiger não era um pirata, mas um aventureiro legítimo. O critério de seleção para os Shichibukai eram grandes piratas poderosos que pudessem intimidar outros piratas, e Fischer Tiger não se encaixava nesse critério. Ele nunca havia demonstrado nenhuma habilidade poderosa de luta, então era natural que ele não fosse considerado pelo governo. Então, eu tenho que ir para a Ilha dos Homens Peixe? Um pensamento de repente passou pela mente de Darren. Se fosse outra pessoa, Darren não se importaria tanto. Mas Fischer Tiger era muito respeitado entre a raça dos Homens Peixe e tinha a vantagem estratégica da Ilha dos Homens Peixe, a porta de entrada para o novo mundo, atrás dele. Embora a raça dos Homens Peixe sempre tenha sido oprimida pelos humanos na história original, os guerreiros Homens Peixe ainda eram muito poderosos. Darren queria obter a força dos Homens Peixe há muito tempo. Embora a frota Mar do Norte tivesse sido estabelecida com sucesso e a superioridade aérea tivesse sido garantida, ele ainda não havia conquistado o Mar Profundo. Neste mar vasto e infinito, o controle dos mares era, sem dúvida, extremamente importante. Se ele pudesse formar uma força de mergulho com guerreiros Homens-Peixe em seu núcleo e coordenar com os ataques aéreos da frota voadora Mar do Norte, não haveria nenhuma organização ou força militar neste mar que pudesse lutar contra ele. Só de pensar nisso era o suficiente para fazer o coração disparar. Com ataques aéreos em larga escala da frota aérea e coordenação subaquática com a frota de submarinos, nenhum exército, não importa quão poderoso, poderia resistir a ataques simultâneos do céu e do mar profundo. Não haveria necessidade de batalhas de abordagem. Antes que o inimigo pudesse reagir, seus navios de guerra seriam afundados, e então seria a hora de colher as recompensas. Mesmo que um dia se encontrem em desvantagem ou em uma situação desesperadora, essas duas frotas independentes podem simplesmente desaparecer da vista do mundo e existir como uma força dissuasora. Este era o projeto de hegemonia que Darren havia concebido em sua mente. Vamos dar uma olhada primeiro, Fischer Tiger. Darren refletiu silenciosamente consigo mesmo. Ele colocou os documentos ultra-secretos em suas mãos, levantou a cabeça e não conseguiu evitar sorrir. Ele viu Stussy sentada inquieta no sofá de couro, com a testa franzida, fumando um cigarro após o outro, cercada de fumaça. Ao lado dela, pontas de cigarro estavam empilhadas formando uma pequena montanha em um cinzeiro de cristal. Você parece preocupado. Darren acendeu um charuto com um tom um tanto exultante. Stussy olhou para ele, mas não disse nada. Entretanto, seu corpo tenso era o suficiente para revelar sua ansiedade e preocupação naquele momento. Os 5 anciões tinham suas suspeitas sobre ela. Isso foi, sem dúvida, fatal. Stussy se infiltrou no governo mundial e se tornou membro do CP0 para ganhar a confiança dos altos escalões do governo mundial e proteger melhor o Dr. Vegapunk em segredo. Mas agora, a mais alta autoridade do governo mundial começou a suspeitar dela. Se ela não lidasse bem com isso, ela poderia perder a vida e até mesmo arrastar o Dr. Vegapunk junto com ela. Não acho que você precise ficar tão nervoso. É normal que oficiais de alto escalão, como 5 anciões, desconfiem de você. Pode até acabar sendo algo bom para você. Darren sorriu, levantou-se do sofá, caminhou até Stussy e sentou-se ao lado dela, passando o braço habilmente em volta da cintura dela. O corpo de Stussy tremeu levemente, mas ela não demonstrou a mesma resistência de antes. O que você quer dizer? Ela virou a cabeça bruscamente para Darren com a expressão tensa. No fundo dos seus olhos, ela escondia um vislumbre de esperança de que encontraria uma saída para aquela situação. Sua mão macia até mesmo inconscientemente agarrou o braço de Darren, como uma pessoa se afogando tentando se agarrar a uma tábua de salvação quando não havia ninguém por perto. Ela sabia que as chances eram pequenas, mas ainda assim se agarrou ao último resquício de esperança. Stussy sabia muito bem que se havia alguém neste mundo que poderia
poderia ajudá-la a escapar desta crise. Era este sujeito desprezível e sem vergonha na sua frente. Ele estava muito familiarizado com esse tipo de jogo político. Além disso, com sua habilidade de tocar os insondáveis 5 anciões como um violino, ele definitivamente seria capaz de fazer alguma coisa. Sentindo o aperto de Stussy em seu braço, Darren sorriu secretamente. Em circunstâncias normais, essa mulher não estaria tão em pânico. Acontece que esse assunto poderia envolver a segurança de Vegapunk, e ela estava tão preocupada que não conseguiu perceber isso a princípio. Não se preocupe, este é apenas o teste diário deles para você. Contanto que os candidatos da nova lista não sejam caçados como da última vez, você ficará bem. Não, você está ainda mais seguro do que qualquer outro. Darren acariciou a linda e charmosa bochecha de Stussy enquanto analisava a situação. Seu tom era calmo e confiante, cheio de uma persuasão inexplicável. Contanto que os 5 anciões confirmem que a lista anterior não vazou de suas mãos, eles confirmarão que você é confiável e confiarão ainda mais em você no futuro. Isso também significa que você terá acesso a mais segredos e informações confidenciais. É uma crise, é verdade, mas também é uma oportunidade. O vice-almirante dos fuzileiros navais olhou atentamente para a rainha à sua frente, levantando gentilmente a mão e afastando levemente alguns fios de cabelo da bochecha dela. Uma oportunidade de dar um passo adiante e entrar completamente no CP0, não, no centro de poder do governo mundial. Então, você não será capaz de proteger melhor o Dr. Vegapunk? Ao ouvir isso, os olhos de Stussy brilharam. Sim. Enquanto ela superasse essa situação perigosa, os 5 anciões confiariam ainda mais nela. Então o que devo fazer? Ela deixou escapar inconscientemente. Mas assim que as palavras saíram de sua boca, ela congelou, seu rosto ficando vermelho aos poucos. Porque ela viu o sorriso malicioso de Darren. Esse desgraçado. O pré-requisito para ganhar a confiança dos 5 anciãos era que nada inesperado acontecesse às pessoas da nova lista. E os chamados acidentes não foram decididos pelo cara na frente dela? Ela estava sendo chantageada novamente. Stussy cerrou os dentes, sua expressão mudou por alguns segundos e finalmente, como se aceitasse a cruel realidade, fechou os olhos, deitou-se no sofá e disse ferozmente: faça o que quiser. Capítulo 548. Stussy desistiu completamente e decidiu ir em frente. Ela estava deitada no sofá de couro de alta qualidade, com sua saia justa no quadril exibindo suas curvas perfeitas, como uma pintura perfeita se revelando lentamente. De qualquer forma, essa não era a primeira nem a segunda vez que isso acontecia, então ela já estava acostumada. O que era ainda mais ridículo era que Stussy descobriu que não tinha resistência física ao comportamento lascivo de Darren. Ela até o achou um tanto irresistível. Se ela tivesse que dizer que estava resistindo, era simplesmente porque estava frustrada porque tudo estava sendo manipulado por aquele bastardo do Darren. Ela só teria que aguentar um pouco mais. Quando isso acabasse, com a ajuda daquela aposta, ela conseguiria se livrar daquele desgraçado. Naquela época, quando ela tivesse empurrado do Flamingo para a posição de Shichibukai, ela seria capaz de virar o jogo e pisotear completamente esse maldito sujeito. Pisar, pisar. Quando Stussy pensou nisso, ela não sabia que tipo de imagem apareceu em sua mente, mas seu rosto ficou levemente vermelho. Sua respiração ficou rápida sem motivo aparente, e ela foi tomada pelo charme de uma linda mulher. Os 10 dedos dos seus pés esfregavam-se involuntariamente uns contra os outros, nos saltos altos estilo rabo de peixe, e a sensação de secura e pegajosa persistiu por muito tempo. Tem certeza? Com os olhos bem fechados, Stussy ouviu a voz baixa do vice-almirante da marinha em seu ouvido. As palavras foram ditas suavemente, acompanhadas por uma respiração quente que roçava sua orelha, fazendo-a sentir um formigamento. O corpo de Stussy tremeu levemente. Ela sentia que Darren era muito próximo dela. A palma da mão dele, coberta de calos grossos, deslizou pela bochecha dela com um toque muito leve, como se uma pena estivesse roçando sua pele. Não, não fale tanto. Stussy não ousou abrir os olhos e cerrou os dentes. Ela não queria ver o olhar provocador de Darren, que a fazia se sentir inexplicavelmente envergonhada. Então vou ter que preparar o Dendemushi primeiro. Afinal, você perdeu a aposta agora mesmo. A voz divertida do vice-almirante ecoou em seus ouvidos novamente. Stussy não disse uma palavra. Mas seus punhos fortemente cerrados e suas orelhas vermelhas e ardentes traíam completamente sua tensão e turbulência internas. De repente ouviu-se um farfalhar. Aquele desgraçado. Ele está realmente configurando o Dendemushi para gravar. O coração de Stussy estava batendo forte, e suas palmas estavam suando de tanto apertar os punhos. Ela não esperava que Darren fosse tão pervertido. Ela realmente deveria concordar, mas ela havia perdido a aposta. Porém, se ela concordasse, essa gravação definitivamente se tornaria uma maneira daquele bastardo chantageá-la novamente. Caramba! Por um momento, o coração de Stussy ficou agitado, seu cérebro estava uma bagunça e ela não tinha ideia do que fazer. Como rainha do Distrito do Prazer, ela havia sido treinada pelo governo mundial e era versada na teoria de tudo relacionado ao prazer. Com sua personalidade encantadora, ela havia seduzido inúmeros homens poderosos e influentes. Ela se perguntou que tipo de situação ela não tinha visto em sua vida? Ela nunca tinha visto uma situação como essa com Darren antes. Ele estava se aproximando. Era como se uma imagem de Dendemushi tivesse sido criada. Stussy podia ouvir os passos do vice-almirante se aproximando cada vez mais. A cada passo que ele dava, seu coração batia mais rápido e sua respiração ficava mais quente e rápida. Sentindo o cheiro masculino se aproximando, Stussy mordeu os dentes com força, seu corpo inteiro enrijeceu e ela até mesmo prendeu a respiração inconscientemente. No segundo seguinte, ela congelou de repente, porque ela sentiu uma mão grande e áspera tocar suavemente sua bochecha e então, imediatamente se retirar. Brincadeira. Eu te disse, manter minha palavra é meu modo de vida. Não farei nada com você até que essa aposta acabe.
A risada do vice-almirante ecoou de repente pela luxuosa suíte e depois desapareceu rapidamente. Durma um pouco. Não vou deixar nada acontecer com você, meu brinquedo favorito. Brincadeira. Brincadeira. Stussy percebeu algo e de repente abriu os olhos. Na suíte do hotel, a figura do vice-almirante já havia desaparecido. Ela estava sozinha, sentada no sofá de couro, respirando pesadamente e com a expressão vazia. Ela foi enganada novamente. Caramba! Stussy rapidamente percebeu o que tinha acontecido e cerrou os dentes novamente, o som de Ranger dos seus molares ecoando no ar. Ela se preparou para o pior e se colocou em uma posição vergonhosa, só para ser recebida com uma provocação divertida no final. Que tipo de piada foi essa? Stussy cerrou os punhos, sentindo uma onda inexplicável de raiva crescer dentro dela. Mas ela rapidamente voltou a si e sua expressão mudou. Espere, que emoção foi essa? Por que exatamente ela estava brava? Ele estava só brincando. Isso não é uma coisa boa. Ela odiava aquele bastardo de qualquer maneira. Acontece que ela foi forçada a obedecer sob ameaça. E esse cara pervertido chegou ao ponto de montar um Dendem Mushi. Stussy ficou surpreso. Na mesa de centro ao lado dela, em vez da imagem de Dendem Mushi que ela esperava, havia uma xícara de chá fumegante. As folhas de chá eram uma especialidade de um pequeno país do Novo Mundo, conhecidas por seus efeitos calmantes e indutores do sono. Recordando as palavras de despedida de Darren, Stussy olhou para o chá fumegante. Por um instante, o ressentimento que fervilhava dentro dela pareceu se dissipar, e sua expressão se acalmou lentamente. Cumprir minhas promessas é minha maneira de sobreviver. Não vou deixar que nada aconteça com você. Você é meu brinquedo favorito. De alguma forma, a voz confiante de Darren ecoou em sua mente, enviando ondas pela superfície calma de seu coração. Após um longo silêncio, Stussy franziu os lábios, pegou a xícara de chá e tomou um gole. No começo era amargo, mas o gosto doce permaneceu. Inconscientemente, ela levantou a mão para tocar a bochecha. Sua pele ainda estava um pouco quente, e o toque suave da mão áspera daquele homem parecia ter deixado um rastro que se recusava a desaparecer. O humor de Stussy ficou cada vez mais complicado. Olhando para a suíte vazia do hotel, ela sentiu uma sensação absurda de vazio se instalar dentro dela. Não deixe esse bastardo te enganar. Stussy de repente deu um tapa forte nas próprias bochechas e cerrou os dentes. Ele está apenas se entregando ao seu senso de humor distorcido. Ela pousou a xícara de chá, cerrando os punhos com raiva e deixando suas presas de vampiro levemente expostas. Não vou perder tão facilmente, Darren. Novo Mundo, a bordo de um navio de guerra de patrulha. Vice-almirante Borsalino, já se passaram 3 dias. É sério que vamos continuar circulando desse jeito? Arthur olhou ansiosamente para o vice-almirante que estava deitado numa cadeira de praia, cerrando os punhos e rangendo os dentes. 3 dias. Durante 3 dias inteiros, seu navio de guerra navegou pela mesma rota 3 vezes. Os navegadores do navio estavam tão familiarizados com o caminho que conseguiam navegá-lo de olhos fechados, sem nem mesmo consultar a bússola. Entediados, muitos soldados começaram a jogar cartas e pescar no convés. Enquanto isso, o comandante temporário, vice-almirante Borsalino, não parecia se importar nem um pouco, agindo como se tudo o que acontecia lá fora não fosse da sua conta. Arthur lutou sob o comando do almirante Sengoku e serviu com muitos comandantes antes. Ele achava que já tinha visto todos os tipos de estilos de comando. Mas ele nunca tinha visto um comandante como o vice-almirante Borsalino. 3 dias. Ele não saiu daquela cadeira de praia por 3 dias inteiros. Capítulo 549. Se o vice-almirante Borsalino não tivesse se movido de vez em quando para se virar, Arthur teria pensado que ele já estava morto. Arthur mal conseguiu suportar no primeiro e no segundo dia, mas agora era o 3º dia, e Borsalino ainda estava deitado lá como um peixe salgado, tomando sol. Ele finalmente não conseguiu se conter e perguntou: Você tem que entender que a cada dia que um navio de guerra está no mar, ele gasta uma quantidade enorme de recursos e dinheiro. Com milhares de fuzileiros navais para alimentar e os custos de combustível do navio, perder tempo dessa forma era um crime. Seria melhor se eles usassem esses recursos para caçar piratas nas águas próximas. Ao ouvir as palavras ansiosas de Arthur, Borsalino levantou preguiçosamente seus exagerados óculos de sol em forma de sapo. Olhou para ele com olhos sem vida e disse lentamente: Não seja tão impaciente. Além disso, não sou eu quem está no comando desta missão. Arthur, o tom lento de Borsalino o fez calar a boca imediatamente. Só posso esperar o vice-almirante Darren retornar, ele pensou silenciosamente. Nesse momento, uma figura surgiu voando pelo céu em alta velocidade, pousando firmemente no convés do navio de guerra. Vice-almirante Darren. Os fuzileiros navais que estavam relaxando jogando cartas e pescando, imediatamente largaram suas cartas e varas, ficaram em pé e fizeram uma saudação em uníssono. Está tudo bem, continue. Darren sorriu e acenou para eles. Arthur. O que houve, Arthur? Darren notou sua expressão estranha e perguntou com um sorriso. Arthur olhou para Borsalino, ainda esparramado preguiçosamente na cadeira de praia, e depois para Darren, que claramente também não se importava com os preguiçosos fuzileiros navais. Os cantos de sua boca se contraíram levemente, e ele disse fracamente: Nada, vice-almirante Darren. Darren riu baixinho, adivinhando facilmente o que se passava em sua mente. Levantou a mão e deu um tapinha no ombro de Arthur. É bom ter garra, mas ser um excelente fuzileiro naval não se resume apenas a lutar e matar. Neste mar, você também precisa aprender a lidar com relacionamentos. Arthur não entendeu completamente, mas por confiar em Darren, ele assentiu e perguntou:
Então, vice-almirante Darren, o que devemos fazer agora? Durante esses 3 dias de folga, diferentemente dos outros, ele não perdeu tempo relaxando. Ele manteve um regime rigoroso de treinamento e autodisciplina e agora estava ansioso para testar os resultados de seu trabalho duro. Arthur nunca esqueceu as palavras de Darren. Ele não poderia decepcionar as expectativas do vice-almirante Darren. Ele tinha que ter um bom desempenho. Pensando nisso, os olhos de Arthur brilharam, cheios de expectativa. Ação? Não há ação. Tudo já foi resolvido. Darren sorriu enquanto falava. Cuidado? Os olhos de Arthur se arregalaram em choque. Eles não fizeram nada nesses últimos dias. Como tudo já poderia estar resolvido? Você ouviu alguma notícia sobre candidatos a Shichibukai sendo caçados no Novo Mundo nos últimos 2 dias? Darren perguntou com um tom de provocação. Arthur congelou. De fato, nos últimos dias não houve nenhum relato da sede sobre incidentes graves como esse. Mas, isso não significa necessariamente que o problema foi resolvido. Pode ser que o culpado tenha descoberto a situação e não tenha ousado agir novamente. Vendo Arthur perdido em pensamentos, Darren riu baixinho e então se virou para olhar para Borsalino. Vice-almirante Borsalino, você não ficou deitado aí por 3 dias seguidos, ficou? Borsalino sorriu. Não exatamente. Ele fez uma pausa por um momento e então acrescentou. Eu me sentei para beber alguma coisa. Senão, estaria morrendo de fome. Darren, tudo bem, você venceu. Então, está tudo resolvido? Borsalino perguntou com um meio sorriso. Darren estreitou os olhos e sorriu levemente. Mais ou menos. Obrigado pela ajuda. Borsalino deu de ombros, indicando que não era grande coisa. Qual é o seu próximo passo? Você veio até aqui. Não está planejando voltar tão cedo, está? A propósito, a filial do G5 não fica longe daqui. Como comandante da base G5, você não deveria passar por aqui para verificar. Darren riu. Esse é exatamente o meu plano. A carta de nomeação para o comandante da base G5 havia sido emitida há meio mês, mas muitas coisas inesperadas o atrasaram. Embora sua presença no G5 não mudasse drasticamente aquele ramo rebelde, ele ainda era seu território. Não importa o que acontecesse, ele precisava aparecer. Seguindo as ordens de Darren, o navio de guerra mudou de curso em direção à filial G5. A brisa do mar era fresca e refrescante enquanto soprava sobre o navio de guerra. Aves marinhas brancas como a neve voavam pelo vasto céu azul. Com o retorno de Darren, uma nova cadeira de praia apareceu no convés. Dá para ver que você está de olho naquele garoto, Arthur. Borsalino disse de repente. Darren, que estava acendendo um charuto, parou por um momento e então olhou para a jovem figura treinando na outra ponta do convés. O cadete da marinha banhado pelo sol estava lá, suando profusamente enquanto treinava com uma expressão séria e meticulosa. Completamente deslocado entre os fuzileiros preguiçosos ao seu redor. À medida que a fadiga se instalava, suas mãos e pernas começaram a tremer, mas ele cerrou os dentes e persistiu. Havia um tipo diferente de paixão e vigor juvenil nele. O olhar de Darren suavizou-se um pouco. Ele acendeu o charuto, deu uma tragada lenta e sorriu. Você não acha que ele te lembra alguém? Por trás dos óculos escuros, a expressão de Borsalino não revelava nada. Um pouco, sim. Ele desviou o olhar, olhou para Darren com interesse e disse. Ouvi dizer que ele recentemente recebeu uma grande quantia de dinheiro misterioso e começou a construir seu próprio exército, chamando-o de Guerreiros da Liberdade. Vice-almirante Darren, por acaso você não seria quem o financiaria, seria? Darren levantou as mãos inocentemente, fazendo uma expressão exagerada. Como isso pode ser? Sou vice-almirante do quartel-general da Marinha. Como eu poderia ter algo a ver com um criminoso de classe mundial? Mas ouvi outro boato. Os Guerreiros da Liberdade têm estado muito ativos ultimamente. Suas capacidades de inteligência dispararam repentinamente. Eles até conseguiram derrubar o governo de um país. Vice-almirante Borsalino, por acaso você não seria a pessoa que estaria fornecendo informações a eles, seria? Borsalino também levantou as mãos em sinal de rendição e disse em tom surpreso. Como isso pode ser? Sou vice-almirante no quartel-general da Marinha. Como eu poderia ter algo a ver com um criminoso de classe mundial? Naquele momento, os dois fizeram poses idênticas de rendição, parecendo completamente ridículos. Então, os dois caíram na gargalhada. Impossível. Claro. Estrondo. De repente, uma explosão surda ecoou ao lado do navio de guerra, lançando uma enorme quantidade de água do mar no ar. As ondas surgiam violentamente sacudindo todo o navio. Fogo de artilharia. É fogo de artilharia. Ataque inimigo. Preparem-se para a batalha. Capítulo 550. Estrondo. O som de tiros de canhão irrompeu, e balas escuras de canhão explodiram continuamente ao redor do navio de guerra, agitando as ondas crescentes. A fumaça subiu. Os fuzileiros navais a bordo do navio reagiram imediatamente, e suas expressões antes relaxadas tornaram-se sérias e severas. Sem esperar por ordens, eles rapidamente guarneceram os canhões, os postos de vigia e o leme, pegando suas armas e se preparando para a batalha. Embora estivessem relaxando antes por causa de um certo vagabundo preguiçoso, agora eles estavam mostrando a calma e a bravura esperadas da elite do quartel-general da Marinha. Os rifles foram erguidos em uníssono, e os canhões pesados rapidamente ajustaram a direção, examinando as águas cobertas de fumaça em busca de qualquer sinal do inimigo. No segundo seguinte, estrondo. Um som metálico ecoou na lateral do navio, como se algo tivesse atingido. Todos congelaram e se viraram para olhar, apenas para ver uma série de ganchos de metal enferrujados perfurando a fumaça espessa em ambos os lados do navio. Os ganchos estavam presos a grossas cordas de cânhamo, firmemente presas às grades do convés. O que é isso? As pupilas dos fuzileiros navais encolheram e suas expressões mudaram drasticamente.
Ganchos de agarrar. Eles estão no fundo do mar. O inimigo está abordando. Preparem-se para o combate corpo a corpo. Assim que as palavras saíram, antes que pudessem reagir, um grupo de figuras encharcadas e ferozes subiu nas cordas e pulou no convés. Esses homens tinham expressões cruéis, seus corpos envoltos em capas de cânhamo esfarrapadas, empunhando todos os tipos de armas. Ainda mais bizarro era que cada um deles parecia rude e disforme, alguns sem braços, outros com apenas um olho, alguns rostos cobertos de cicatrizes, alguns com quase nenhum dente restante. Resumindo, eles não pareciam boas pessoas. Eles eram a própria imagem de rufiões e assassinos. Se não fosse pela ferocidade do ataque de abordagem e pela aura assassina que eles exalavam, apenas pela aparência deles, alguém pensaria que eles eram um bando de bandidos. Ha. Não esperava que fosse um navio de guerra da marinha. Mas não importa. Que azar para vocês. Entreguem suas armas e suprimentos. Ah, e nós também vamos de navio. Vocês podem pular no mar. A fumaça espessa girava ao redor deles enquanto risadas arrogantes e brutais enchiam o convés. Eles olhavam para os fuzileiros navais como se fossem uma matilha de lobos vorazes observando uma presa fresca com os olhos verdes brilhando. O líder, um homem calvo com uma barba espessa, ficou arrogantemente com as mãos na cintura e riu alto. Ha, você adivinhou, estamos roubando você. Roubando. Os fuzileiros navais a bordo ficaram completamente perplexos. Eles olhavam fixamente para o grupo de invasores de aparência grotesca, suas mentes uma completa bagunça. Porque todos eles tinham visto claramente. Por baixo daquelas capas de pirata, eles estavam inconfundivelmente vestindo uniformes esfarrapados da marinha. Este grupo não era formado por piratas, eles eram fuzileiros navais. Fuzileiros navais do Novo Mundo. Fuzileiros navais cujo comportamento era mais parecido com o de uma gangue de bandidos. Poderia ser. Um pensamento ridículo, mas inegável surgiu na mente de cada um deles. Ha. O que houve? Assustado com nossas táticas? Ao ver os fuzileiros navais parados ali, estupefatos, o líder barbudo pensou que eles estavam apavorados e riu ainda mais presunçosamente. Vamos, abaixem as armas. Senão não seremos tão educados. Ha. Ah. Sua risada diminuiu gradualmente e seu rosto ficou rígido, porque de repente ele percebeu que todos os fuzileiros navais estavam olhando para ele com um olhar reservado aos já mortos. Havia até um traço de pena em seus olhos. Isso é realmente assustador. Nunca pensei que seria roubado na minha primeira vez no Novo Mundo. Naquele momento, uma voz lenta e preguiçosa soou. Os piratas congelaram por um momento, depois viraram a cabeça em direção à fonte da voz. Através da fumaça ondulante, uma figura alta e de ombros largos levantou-se lentamente de uma cadeira de praia. Suas mãos estavam enfiadas casualmente nos bolsos, sua grande capa esvoaçando na brisa do mar. Ele olhou para esse grupo de invasores com uma expressão estranha. Vocês devem ser os fuzileiros navais do G5, certo? Borsalino. O convés ficou em silêncio instantaneamente, então suspiros ecoaram por todo lado. Os piratas olhavam horrorizados para a figura calma e sorridente, que inconscientemente recuava. Embora esses caras nunca seguissem ordens do quartel-general e desprezassem as chamadas forças de elite, o nome do monstro, Borsalino era algo que eles já tinham ouvido inúmeras vezes. Naquele momento, o medo intenso tomou conta de seus corações. Nós apenas tentamos roubar o monstro da sede. Então, Darren, como você quer lidar com isso? Borsalino suspirou desamparadamente e virou-se e perguntou. De acordo com a nomeação da sede, eles são seus subordinados agora. Darren, ao som daquele nome estrondoso, os piratas tremeram, o sangue escorrendo de seus rostos. Eles olharam incrédulos para outra figura que se levantava de uma cadeira de praia, com os corações batendo descontroladamente. Um homem de costas eretas com feições bonitas e marcantes, frias como gelo. Cabelos pretos e curtos balançavam levemente na brisa do mar. Seus músculos explosivos esticavam seu uniforme de fuzileiro naval, seus olhos frios brilhavam com diversão zombeteira. Um charuto aceso pendia de sua boca com um leve brilho vermelho brilhando na fumaça. Mesmo parado ali, ele irradiava uma pressão indescritível e esmagadora, como um deus demônio descendo. Então, devo elogiar sua coragem ou repreender sua estupidez? O vice-almirante falou categoricamente. Sua figura finalmente emergiu completamente da fumaça. Os piratas foram atingidos como se tivessem sido atingidos por um raio. Eles tinham acabado de tentar roubar o próprio chefe. 2 dias depois. Novo Mundo. Filial G5. A base militar da ilha era cercada por fortalezas imponentes, com paredes enegrecidas e rachadas, janelas quebradas, todas mostrando sinais de longa negligência. Os canhões e navios de guerra no porto estavam em condições igualmente precárias, alguns cobertos de teias de aranha e com ferrugem corroendo o metal. Esta base, que deveria ter se erguido como uma fortaleza impenetrável, agora parecia completamente dilapidada sob a luz fraca do pôr do sol. Vice-almirante Darren, já se passaram 2 dias. Será que não deveríamos deixá-los descer? Arthur entrou cuidadosamente no escritório temporário e olhou para o vice-almirante, que estava recostado no sofá com os olhos fechados. Enquanto falava, Arthur não pôde deixar de olhar pela janela. No porto da base do G5, uma fileira de figuras estava suspensa no ar como peixe salgado, com as mãos firmemente amarradas. Depois de 2 dias de vento e sol, eles estavam miseravelmente murchos, parecendo que iriam desabar a qualquer momento. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.